orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento tão precioso e importante na nossa vida, que é de estarmos juntos, unidos com os nossos irmãos, para adorar-Te e para ouvir a Sua palavra. Deus, em nome de Jesus, Pai, recebe a nossa adoração, Senhor, e a nossa gratidão, porque as Suas misericórdias se renovaram nessa manhã. Mas agora, Deus, nós queremos abrir o nosso entendimento e o nosso coração para que a Sua palavra possa encontrar lugar no nosso coração e causar transformação em nós. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra ministrada, pregada, ensinada, de fato e de verdade, Senhor, mude o nosso caráter. Transforme a nossa vida, Pai, para tudo aquilo que a gente precisa viver do lado de fora desse lugar, do lado de fora desse prédio. Que o nosso dia a dia com a nossa família, com os colegas de trabalho, com os colegas da faculdade, da escola, Deus possa, em nome de Jesus, Pai, refletir o Teu caráter em nós. Mas para isso, Deus, nós precisamos que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração. Que em nome de Jesus isso aconteça hoje, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Graça e paz. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Nós vamos falar hoje sobre um texto bastante conhecido, bastante pregado, bastante lido, bastante tudo, que é a Grande Comissão. Você já deve ter ouvido inúmeras mensagens sobre essa é mais uma. E você deve ter visto nos anúncios da igreja o título dessa mensagem falando sobre a cultura do discipulado na igreja. E o que é cultura? A definição de cultura pode ser assim: um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou determinado grupo de pessoas. E quando a gente fala de uma cultura de discipulado na igreja, a gente quer dizer que o discipulado ele precisa estar impregnado nos hábitos, nas crenças, no conhecimento dessa igreja. Então a ideia é que a gente possa entender o discipulado não como um programa da igreja, mais um programa. Então nós temos lá encontro de homens, encontro de mulheres, os 65+, e inúmeros outros programas que a igreja tem, e uma dessas caixinhas de programa está lá o discipulado. Não é essa a ideia. O discipulado não deve ser e não é um programa da igreja, mas precisa ser a cultura da igreja. Precisa ser algo que a igreja vive no dia a dia. O discipulado, nós vamos ver no texto, e você também já sabe de cor e salteado, de que é um mandamento de Jesus Cristo. Então, para isso, nós não devemos tratar o discipulado como mais um programa da igreja, e sim como um dever de cristão que somos. Então, para que essa cultura de discipulado se estabeleça, são necessários discípulos de Jesus, obviamente. Mas o que faz um discípulo de Jesus? E aí eu quero ver com você algumas características do discípulo de Jesus, antes da gente entrar no texto. Primeira coisa, ele ama Jesus. Ele ama estar com Jesus. O discípulo de Jesus, ele tem um relacionamento pessoal, íntimo com Jesus. João 14:21 diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, a primeira coisa que um discípulo de Jesus deve ter é amor por ele. Então, você não segue alguém que você não ama. Você não obedece alguém que você não tem relacionamento. Então, o discípulo de Jesus precisa amar Jesus. Outra coisa é que o discípulo de Jesus aprende com Jesus. O discípulo, ele é um estudante, ele é um aprendiz. Ele estuda a Bíblia, ele ora, ele tenta aprender o que a palavra de Jesus quer lhe dizer para as determinadas situações da sua vida. Ele sabe que Jesus lhe ensina pelo Espírito Santo. E é pela ação do Espírito Santo que o discípulo de Jesus aprende todos os dias. Em João 14, 26, Jesus diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês o quê? Todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, o Espírito Santo é o melhor amigo que um cristão pode ter. Porque é ele que nos ensina o quê? Todas as coisas. Você está com dificuldade no seu trabalho? O Espírito Santo pode te ensinar. Você está com dificuldade nos seus relacionamentos? O Espírito Santo pode te ensinar. Você está com dificuldade naquela matéria na faculdade, que você tem um monte de dificuldade lá e não consegue passar de jeito nenhum? O Espírito Santo pode te ensinar. Uma outra coisa que o discípulo de Jesus faz é imitar Jesus. A meta do discípulo sempre é se tornar cada vez mais parecido com o seu mestre. Por isso, nós devemos deixar o pecado de lado e buscar a santidade, como nos diz Efésios, como a gente estudou aqui na série que a gente fez aqui de todo o livro de Efésios. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Uma outra coisa muito importante que o discípulo de Jesus faz é obedecer e seguir a Ele. O discípulo aprende de Jesus, mas não só aprende, ele coloca em prática o que aprendeu. O discípulo, ele vai e faz o que Jesus mandar. Lucas capítulo 14, verso 26 e 27, ele diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai e a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Está aqui o custo do discipulado. Quanto custa seguir a Jesus? Tudo isso. Amar mais a Ele do que qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. O discípulo de Jesus também fala de Jesus. Ele não se contenta em saber coisas de Jesus, ensinar, aprender sobre Jesus, mas ele tem a necessidade de falar de Jesus. O discípulo de Jesus, ele faz mais discípulos de Jesus, porque ele sempre está falando do seu mestre. Ele admira o seu mestre, ele ama o seu mestre, portanto, é sobre quem ele mais gosta de falar. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz para aqueles irmãos que estavam ali reunidos enquanto ele subia, ele diz assim: e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O discípulo de Jesus proclama Jesus, aonde quer que ele vá. E mais uma coisa que o discípulo faz, ele convive com os outros discípulos. O discípulo de Jesus, ele ama estar com os outros discípulos. Ele ama estar com esses outros discípulos que são chamados de irmãos. Ele gosta de estar junto.
Porque é isso que caracteriza um discípulo, conforme Jesus diz em João 13:35. Ele diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. E Hebreus capítulo 10, verso 25, diz que nós não devemos deixar de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos entre irmãos, entre discípulos de Jesus, admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, o grande dia. Então, em Mateus 28, 16 a 20, que a gente vai estudar hoje, nós temos esse texto que é grandemente conhecido por todos nós, que a gente chama de grande comissão, né? E comissionar é confiar alguém em uma missão. Então, quando Jesus traz para esses discípulos, e agora para mim e para você, a grande comissão, ele está nos confiando esta missão para que ela seja cumprida. É uma tarefa que Jesus nos comissiona e cada um dos seus discípulos para cumprirem a sua ordem de fazer mais discípulos. Então vamos juntos olhar esse texto que eu quero ler com você agora e aprender o que é necessário para que essa missão, essa comissão que nos foi dada, seja então cumprida. Mateus capítulo 28, versos 16 a 20. Então, se você puder, leia comigo. Acho que vai ter aqui também, né? Diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A primeira coisa que a gente precisa entender e que é necessário para que a gente possa cumprir essa comissão é ser discípulo de Jesus. Obviamente. Não dá para a gente fazer discípulo de Jesus não sendo discípulo de Jesus. Então, a primeira coisa, e muito importante, é que nós devemos ser discípulos dele. Então, esse é o critério fundamental para que a cultura do discipulado se estabeleça numa igreja. Então, somente discípulos de Jesus fazem novos discípulos de Jesus. A gente vê aqui que os 11 discípulos partiram para Galiléia. Então, a gente já vê aqui que aquele que não era discípulo já não está mais no grupo. Quem não é discípulo não persevera, não acompanha, não continua. Então, esses 11, estão cumprindo uma ordem que Jesus já tinha estabelecido antes da crucificação. Lá em Mateus 26, 32, Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, depois que eu ressuscitar, a gente se encontra lá na Galiléia. E aí eles seguiram a risca e foram. O texto está dizendo aqui que eles vão se encontrar com Jesus num monte na Galiléia. E aí diz que quando eles viram Jesus, eles fazem uma coisa que todo discípulo deve fazer. Eles o adoraram. É isso que o discípulo de Jesus precisa fazer, adorar Jesus. Todo discípulo de Jesus deve ter uma relação crescente com Jesus. Não dá para o discípulo de Jesus conhecer a respeito de Jesus, saber mais dele, ler a palavra, ouvir sermão, conhecer sempre um pouco mais a respeito de Jesus e continuar sempre no mesmo nível de relacionamento com ele. O relacionamento com Jesus, à medida que a palavra de Deus é revelada, deve ser crescente. Porque você vai conhecendo mais, e cada vez que você o conhece mais, não tem outra coisa para se fazer a não ser adorar a esse Deus tão grande, tão poderoso e tão cheio de amor. É se curvar diante dele.
E adoração aqui, ela tem esse significado de alguém que se prostra e beija a mão do seu mestre. É como se esses discípulos chegassem diante de Jesus e a reação deles fosse se lançar aos pés de Jesus e beijar as mãos desse que é maior do que eles. Por que ele é maior do que eles? Porque ele está ressuscitado, ele venceu a morte. Então esse ser que venceu a morte, sendo ele Deus, é digno de toda a nossa adoração e nossa reverência. Então é por isso que o discípulo de Jesus se rende aos pés de Jesus. Ele ama estar com Jesus. Ele ama estar aos pés de Jesus. É por isso que no momento de louvor e de adoração da igreja, nós não temos outra reação a não ser se render a esse Deus tão grande, tão poderoso. E se pudéssemos beijar as suas mãos. Mas a gente pode fazer isso em espírito. Então, essa reverência é sinal de respeito, de súplica diante desse Deus maravilhoso que é Jesus Cristo. Mas alguns duvidaram, diz o texto. É possível que esse momento de Jesus, que Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, que haviam mais de 500 irmãos para quem Jesus apareceu de uma única vez. Pode ser que nesse momento havia mais pessoas ali envolvidas. E haviam pessoas, obviamente, que também duvidaram, porque o texto está nos dizendo isso. Então, na caminhada cristã, é possível que algumas pessoas fiquem pelo caminho, por causa da dúvida, por causa do medo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a relação contínua e crescente com Jesus faz dissipar todo o medo e toda a dúvida. Mas é preciso se relacionar com Ele, é preciso conhecê-lo, porque quando você conhece Jesus, todo o medo vai embora, toda a dúvida desaparece. Mas a gente precisa estar certo disso. Então, a primeira grande coisa que nós precisamos para cumprir a grande comissão de fazer discípulos é, obviamente, ser discípulo de Jesus. A segunda grande coisa é que nós temos que reconhecer que Jesus tem toda a autoridade. A gente vê isso ali no verso 18. A primeira coisa que Jesus faz quando se aproxima dos seus discípulos é apresentar para eles as suas credenciais. Jesus vem dar uma carteirada. E ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu, e não só no céu, como na terra. Isso é muito interessante, porque antes da crucificação, Jesus tinha a autoridade. Mateus 7:29 diz assim, que ele, Jesus, ensinava essas coisas como quem tem autoridade, e não como escribas. Então, as pessoas já viam em Jesus certa autoridade que ele tinha no ensinar. E só tem autoridade no ensinar quem domina o assunto. Jesus tinha isso. Mateus capítulo 9, versículo 6 diz: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Capítulo 9, verso 8. Vendo isso, as multidões possuídas de temor deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Mateus 11, 27. Jesus diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus tinha autoridade. Mas depois da ressurreição, o Pai concede toda a autoridade a Jesus, no céu e na terra. Assim como a gente vê em Efésios, como a gente viu em Efésios capítulo 1, verso 20 e 23. Olha só o que Paulo fala a respeito da autoridade de Jesus. Ele diz assim: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos
e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus tem toda a autoridade. A autoridade de Jesus não é limitada, ele tem toda a autoridade, não só na terra, mas como no céu. É esse Deus que eu e você servimos, que tem toda a autoridade. Isso é muito poderoso. Isso é tremendo. Isso é glorioso. A terceira coisa que é importante para que uma cultura de discipulado se estabeleça é de que nós temos que fazer discípulos de todas as nações, diz o texto. Jesus, então, usando dessa total autoridade que ele tem, dá aos seus discípulos, não só aos 11 que estavam ali, mas todos quantos que viriam após esses 11, ou seja, para mim e para você, essa ordem, esse comissionamento. Ele diz, portanto vão. Portanto que, já que eu tenho essa autoridade, vão. Esse vão, ou ide, ou indo, como a sua versão possa estar escrito aí, tem a ideia de persistir na jornada iniciada. Dá a ideia de que essa jornada nunca vai terminar. Esse vão de Jesus não cessa enquanto vivermos. Você pode estar aí velhinho, sem muita força, sem muito ânimo, você ainda tem uma missão. Você pode aí estar jovem e falar assim, ainda não é meu tempo. Você já tem uma missão. E essa missão, ela permanece na sua vida até o momento de fechar os olhos e se encontrar com Ele. Ontem eu estava falando para os jovens e me lembrei de um livro chamado Espiritualidade na Prática, de Paul Stevens. E ele fala sobre a espiritualidade, curiosamente, sobre um pano de fundo da vida de Jacó. E ele fala sobre espiritualidade no cotidiano da vida. Ele fala sobre espiritualidade no tomar café, ele fala espiritualidade no trabalhar, espiritualidade, enfim, nas coisas mais diversas da vida. E o último capítulo era espiritualidade no morrer. E ele conta a história de um homem que ele conheceu, muito crente, discípulo de Jesus, que as últimas palavras dele em vida foi um conselho a respeito da palavra de Deus para ele. Enquanto ele estava ali, sentado ao lado desse homem, já no final da vida, as últimas palavras dele foram a respeito de Jesus. Então, meus irmãos, esse vão de Jesus não cessa nunca, jamais, não tem descanso, não tem pausa, não tem férias, não tem aposentadoria, é para sempre. Eu e você somos chamados ou comissionados a cumprir essa missão até o fim, até o fim. Ele diz, mas vão e façam o quê? Façam discípulos. A maneira de se fazer discípulos é como? Como é que a gente faz discípulos? Como é que a gente faz aprendizes de Jesus? Apresentando as boas novas. Não tem outra forma de fazer discípulo de Jesus que não seja falar do Evangelho. Contar para ele as boas novas. Dizer para ele o que é que Jesus fez por ele. Dizer para ele que ele é pecador. E que se ele continuar nessa condição de pecador, ele está afastado de Deus. Mas Deus é tão amoroso, tão gracioso, que enviou o seu único filho para perdoar os seus pecados. E se você crê nessa grande maravilha de Deus, ou seja, no seu filho,
você é perdoado e salvo. Então você é reconciliado com Deus e pode desfrutar da vida eterna junto dele. Não tem jeito de fazer discípulo a não ser falar do Evangelho, do amor de Deus. E quando essa pessoa recebe o Evangelho, assimila o Evangelho, crê no Evangelho, ela se torna discípulo de Jesus. E aí termina aí o processo? Não, a gente vai continuar vendo aqui. A proposta para esse discípulo, esse novo discípulo, é uma mudança radical de vida. E vai mudar, não tem jeito, a vida muda. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele muda a sua vida. E muda de uma forma radical. Mas Ele fala para fazer discípulos como, onde? Ele diz, de todas as nações. O que Jesus está querendo dizer aqui com esse negócio de fazer discípulo de todas as nações? Existe uma corrente teológica que, baseado nesse texto, na ideia de fazer discípulos de todas as nações, eles entendem que o Estado deve deixar de ser laico e que o Estado precisa ser evangelizado, cristianizado. Então, por isso que a gente às vezes ouve, o Brasil é de Jesus Cristo. E aí cresce que os crentes, os evangélicos, os cristãos precisam estar no poder para que então o evangelho seja espalhado e a nação se torne cristã. Será que é isso que Jesus está falando aqui? Quando as pessoas falam, o Brasil vai ser de Jesus, a China vai ser de Jesus. Será que é o país que precisa ser todo cristianizado? Seria maravilhoso. Mas será que é isso que Jesus está dizendo? A palavra grega que foi traduzida para nações aqui é etnos. E etnos, ela não só pode ser traduzida por nações, mas não no sentido de países, no sentido geopolítico, das divisões geopolíticas, Brasil, China, Paraguai e tudo mais. Mas é de povos. Etnos é povo, é etnia. Só no Brasil a gente tem inúmeras etnias, povos, os indígenas, os quilombolas e tudo mais. Aliás, no Brasil a gente tem alguns povos que são considerados não alcançados pelo Evangelho. Surdos é uma etnia, que é um povo não alcançado pelo Evangelho. Aliás, irmãos, em nome de Jesus, alguém que Deus gerar no seu coração aprender Libras, nós precisamos disso. Porque o dia que nós tivermos um tradutor de Libras aqui, os surdos virão. Eu creio nisso. Então a gente precisa de alguém que saiba Libras aqui nesse lugar. Amém? Amém, glória a Deus. Eu creio nisso mesmo. Então, o que Jesus está dizendo aqui é sobre etnias, é sobre grupos étnicos, não sobre, propriamente dito, nações. Os missionários usam muito esse texto para dizer que nós vamos evangelizar as nações. Ok, está correto. Então, nós precisamos de missionários que vão para lugares onde a igreja inteira não possa estar, ou a maioria de nós não possa estar. Por exemplo, nós temos um missionário hoje em Moçambique. Outro missionário atuando entre os indígenas da América do Sul. O Ed e a Sol que estão definindo aí, mas provavelmente o destino deles é a África, mais uma vez. Então, são esses irmãos que são chamados para as nações, aí como países. Mas, obviamente, nessas nações, eles se concentrarão em grupos étnicos. Não para toda a nação. Queira Deus, quem sabe, né? Que eles possam ter uma projeção nacional e possam falar de Jesus nacionalmente. Mas Jesus está especificamente aqui falando sobre grupos étnicos, não países. Jesus estava ordenando que nós deveríamos fazer discípulos, ou seja, indivíduos de todo tipo de grupos étnicos. Então, quando a gente fala que Brasil é do Senhor Jesus, a gente, na verdade, quer dizer que o povo que crê em Jesus pertence a Ele, neste país.
É isso que o Salmo 33, 12 quer dizer, quando ele diz: feliz a nação, que quer dizer povo, cujo Deus é o Senhor. Então, feliz é o povo no Brasil, cujo Deus é o Senhor. Entende isso? Amém. Então, é impossível, por exemplo, na sequência aqui que ele vai dizer, batizar países. Como é que você batiza um país, né? Se você batizar um país, vira dilúvio. E não vai acontecer. É impossível discipular países. É impossível ensinar países. Então, é óbvio que Jesus está falando de indivíduos. Ok? E aí ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, batizar, meus irmãos, é incorporar esse novo discípulo, esse indivíduo, no corpo de Cristo, na família de Deus. O batismo, ele marca a entrada da pessoa na comunidade da fé. É o sinal que a pessoa precisa para que ele seja, então, recebido na comunidade da fé. E, além de tudo, é o testemunho público do quê? Do que ele crê. É o testemunho da sua fé em Jesus Cristo, declarando para todo mundo ouvir que Jesus Cristo é o Senhor. E, com isso, também declarando o seu arrependimento de pecados. Quando ele morre para os seus pecados e renasce para uma nova vida em Cristo. É isso que o batismo significa. Então, você que é cristão, mas ainda não foi batizado, é necessário o batismo para que você proclame a sua fé publicamente. E você anuncie que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. E que, portanto, você se arrepende dos seus pecados e está experimentando uma nova vida em Cristo. O batismo é realizado sob a autoridade de quem aqui? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Interessante como Mateus faz questão de destacar aqui a trindade na pessoa de Jesus, né? Então a autoridade da trindade está sobre ele nessa ordenança. Sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A identidade de Jesus como Deus aqui está bastante clara. Em quarto lugar, nós temos que ensiná-los a obedecer a todas as coisas que ele ordenou. Tiraram meu relógio dali, hein, gente? Isso quer dizer que eu posso falar à vontade? Muito obrigado. Eu estava aqui animado, olhei e falei, não tinha um relógio, falei, eita glória, hoje vai, né? Então nós temos que ensiná-los a obedecer a todas as coisas que ele nos ordenou. O processo de ser e fazer discípulos não termina no batismo. Às vezes a gente acha, né? Pô, batizou, glória a Deus, aleluia, o cara está crente, bora para outro. Deixa que se vire. Está batizado já, né? Caminha aí, meu filho. E aí a pessoa fica ali, né, perdida, sem entender muito bem qual é o próximo passo desse negócio. É pronto, acabou, batizei, já sou crente, beleza, é isso? Não, ainda precisa ser ensinado. Ensinar o quê? Todas as coisas que ele nos ordenou. Então ele diz aqui, ensine-os a guardar, que é preciso dar instruções para esses novos discípulos, assim como cada um de nós, desde o mais jovem até o mais idoso, precisa ser orientado. Cada um de nós precisa de orientação, precisa de ensino, precisa de aprendizado. E essa ideia de guardar é atender cuidadosamente. E não só atender cuidadosamente, mas experimentar. Então, guardar no coração também significa atender isso de forma cuidadosa, guardando, mas também colocando em prática. Experimentando isso. Então, esse guardar, o que se aprende, deve ser cuidadosamente atendido e colocado tudo cuidadosamente em prática. O que a gente precisa guardar? Todas as coisas que Jesus nos ordenou. Aqui a gente vê os absolutos, você percebeu?
todas as coisas que ele fala aqui. Ele diz toda a autoridade, todas as nações e todas as coisas. Então Jesus não se contenta com pouca coisa não, é tudo mesmo. Então não adianta a gente vir com doses, Jesus, eu te dou um pouquinho aqui, tal, e a gente vai negociando. Não. Jesus, o negócio é tudo mesmo. Então ele quer todas as nações, ele quer que a gente obedeça a todas as coisas, porque ele tem toda a autoridade. E é assim que é. Então a gente que é servo obediente aqui, cuidadoso, crente em Jesus Cristo, a gente precisa estar atento a isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é? Não é assim que diz aquele versículo? Pois é. O provérbio, né? Muito bem, então Jesus não quer que a gente negligencie nada do que ele ensinou. Absolutamente nada. Tudo é importante. Os jovens estão estudando aí no culto de jovens sobre a importância da palavra, né? E orar a palavra de Deus. E ontem a gente estava conversando sobre isso aí, foi 1h30. E no culto de jovens é assim, você fala um versículo, eles emendam 2, 3 perguntas, e aí um Deus nos acuda, né? Só para provar a fé do irmão que está pregando ali. Então a coisa é quente. E aí eu vou sugerir para o Cadinho convidar irmãos aí experimentados para enfrentarem esse auditório de jovens famintos pela palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Por último, meus irmãos, nós temos que confiar na companhia de Jesus nessa missão todos os dias. A missão parece difícil, de fazer discípulos de todas as nações. Mas nós temos uma grande promessa aqui, de que nós não estaremos sozinhos nessa missão. Isso é maravilhoso, porque quando o mestre traz uma missão tão difícil como essa, de fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que ele tem ordenado, ele não vira as costas e diz, agora vocês se virem aí, o que eu tinha que fazer eu já fiz, agora é com vocês. Boa sorte, nos vemos no juízo final. E aí, se você cumpriu ou não, nós vamos acertar as contas. Não é esse tipo de mestre, não é esse tipo de Senhor. Porque ele diz aqui na sua palavra que ele estaria conosco todos os dias. Veja que ele não disse aqui, olha, eu vou estar com vocês, né? Eis que estarei com vocês aí, né, em algum momento como esse. Ele usa a primeira pessoa do singular do presente indicativo. Olha aí, gastei uma gramática. Como é gramática isso aqui? Aritmética. Essa palavra tem esse sentido de ser, de existir, de acontecer, de estar presente, não no futuro também, mas no agora. É no sempre. Jesus está dizendo assim, olha, fica tranquilo que eu vou estar com você o tempo todo, todos os dias. Essa missão que você tem para fazer, e não é só sua, é minha também. Eu vou te capacitar, eu vou te ajudar. E eu vou te consolar quando as coisas forem mal. Porque a ação do Espírito Santo é presente na nossa vida todos os dias, todas as horas, até que Ele venha. Então eu e você estamos resguardados da presença santa do Espírito Santo conosco todos os dias, nos auxiliando nessa grande missão, que é continuar proclamando o amor de Cristo pelo perdido. Então, meus irmãos, nós podemos ficar descansados de que essa missão que Ele nos deu de fazer discípulos é uma missão supervisionada, acompanhada, auxiliada, regida, acompanhada, fortalecida, seja o que for, pelo próprio Cristo, aquele quem deu a ordem. Então esse é o chefe
que ele põe a mão na massa junto com os seus empregados. Esse é o chefe que vai na frente, dizendo para os seus discípulos como se deve fazer. E isso é maravilhoso. Eu já contei essa história aqui, eu trabalhei numa construção, gerenciando essa construção, e tinha um engenheiro. E nós estávamos construindo um templo de uma igreja, e na cidade onde foi construído esse templo, nunca havia sido construído nada com blocos de concreto, aqueles blocos estruturais. E aí eu lembro que o engenheiro chamou a equipe de pedreiros e falou assim: vocês já assentaram blocos? Aí todo mundo assim, ninguém tinha assentado blocos. Só haviam assentado tijolo, e é diferente. Então é menos massa que vai e tudo mais. O engenheiro pegou a colher de pedreiro, a carriola, foi lá e começou a assentar a parede, mostrando para os pedreiros como é que se faz. E eu fiquei vendo aquilo e falei assim: puxa, que coisa legal. O engenheiro podia simplesmente dizer para eles, para o mestre de obras, o seguinte, eu quero a parede edificada aí. E eles teriam que se virar. Mas ele, sabendo que a missão de construir aquele lugar dependia dele, da sua assinatura, ele foi lá e ele mesmo ensinou os caras a trabalharem. E aí um dia ele me disse isso, falou assim: é o meu nome que está em jogo ali. Numa outra ocasião, ele foi conferir as sapatas, a armação de ferro das sapatas, onde iam cada pilar do templo, do prédio. E ele fez o pessoal consertar, porque faltava um ferro. E aí ele me disse assim, falou assim: olha, por causa desse um ferro faltante aqui, o prédio pode trabalhar, trazer rachaduras, e quem sabe até cair. E aí ele disse mais uma vez: é o meu nome que está em jogo. Então é o nome de Jesus que está em jogo aqui. E é por isso que ele vai à nossa frente. É por isso que ele está junto com a gente todos os dias. E é por isso que ele vai continuar conosco até a consumação dos séculos. Até quando, enfim, ele vier para nos buscar. E glória a Deus por isso. Então, enquanto houver vida em nós, enquanto houver fôlego de vida em nós, essa é a nossa tarefa, de fazer discípulos. E aí você pensa, tá, mas na prática, como é que funciona esse negócio aí? Eu já fiquei preocupado, porque a escola de formação está falando disso, e eu não sei como que eu vou conseguir fazer discípulo, eu não sei em que momento da minha vida eu vou discipular alguém, porque minha vida é tão corrida, tão... Calma, meu irmão. Calma. Porque é no dia a dia. É por isso que a gente tem pequenos grupos funcionando na igreja, onde você pode estar mais próximo de alguém. E estando mais próximo de alguém, você pode ouvir das suas necessidades e servir essa pessoa, ensinando, admoestando, acompanhando, mostrando o quanto você ama Jesus e influenciando essa pessoa a amar Jesus tanto quanto você. É para isso que eu e você somos chamados, para ser e fazer discípulos. John MacArthur, ele disse uma coisa muito interessante, ele diz assim: se um cristão compreende todo o resto do Evangelho de Mateus, mas não consegue entender essa passagem de fechamento, ele perdeu o ponto de todo o livro. Esta passagem é o ponto focal, clímax e importante não só deste Evangelho, mas de todo o Novo Testamento. Não é um exagero dizer que, em seu sentido mais amplo, é o ponto focal de toda a Escritura, do Antigo Testamento, bem como o Novo. Esta mensagem central da Escritura refere-se à missão central do povo de Deus. Uma missão que, tragicamente, muitos cristãos não entendem ou não estão dispostos a cumprir. Jesus não está aqui, meus irmãos, nessa passagem, pedindo por favor.
Ele não está aqui dizendo para você que, olha, eu sei que a sua agenda é lotada, eu sei que você é ocupado com bastante coisa, mas assim, se em algum momento ou outro assim da sua agenda surgir um horáriozinho, um momentozinho, faz um discípulo. Jesus, ele não está aqui dizendo para você que, olha, eu vou te dar uma opção legal para a vida cristã. Caso você queira, faça discípulos. A ordem de Jesus é expressa. Ele não está preocupado com o nosso tempo. Ele não está preocupado com o quanto você sabe de Bíblia. Ele não está preocupado no quanto tempo você tem de caminhada com Jesus. Mas Ele está dizendo para você, vão e façam discípulos. Batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina-os todas as coisas que eu te ordenei. E isso aqui Jesus está dizendo no último minuto. A hora que ele já está subindo, é o final do seu tempo na terra. Talvez é a ordem mais específica, clara e urgente de Jesus. Bom, o que eu precisava fazer, eu fiz com vocês, caminhei com vocês, mostrei quem eu sou Deus, tenho toda a autoridade no céu e na terra, então agora vocês vão e façam discípulos. Batiza-os e ensine-os. Lembre-se que o processo do discipulado não termina no momento que você evangeliza, não termina no momento que você batiza, mas vai até o final da vida. Ensinando, ensinando, ensinando. Portanto, o Senhor nos deu a certeza do seu poder. Não há dúvida de que não havia nada que estivesse fora do poder de alguém que tinha morrido e tinha vencido a morte. Então, Ele tem todo o poder. Agora, nós somos servos de um Senhor cuja autoridade sobre a terra e o céu estão além de toda dúvida. Então, Ele deu para nós uma comissão. Ele nos enviou a converter os povos em seus discípulos e batizá-los para que eles se tornem parte dessa comunidade de fé da qual eu e você participamos. E ensinasse essas pessoas a guardar todas as suas ordens. Mas não só isso, Ele prometeu a sua presença. E deve ter sido, de verdade, muito assombroso para os discípulos ouvir de Jesus essa missão de espalhar a boa notícia por todo mundo, de ir por todo mundo fazendo discípulos. Eu imagino que enquanto eles ouviam isso de Jesus, seu coração ficou até angustiado, pensando, como é que a gente vai fazer isso? Mas Jesus os enviou, como também envia a mim e a você, para cumprir essa maior tarefa que existe no mundo, a maior delas, maior que a sua profissão, maior que a sua faculdade, maior inclusive que a sua família, de anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, com a garantia de que Ele estará conosco até o final. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã. Que você receba essa ordem de Jesus em seu coração com um desejo ardente nele de cumpri-la. E que você tenha uma comunidade de fé que pode te ajudar nisso. Pode te dar ferramentas para isso. Para que você cumpra a comissão que Jesus te deu. E não torne a grande comissão numa grande omissão. De simplesmente ignorar que eu e você somos chamados para fazer discípulos. Vamos orar?
Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Deus, nós pedimos que essa palavra nos encoraje, Senhor, a de verdade obedecer o que está escrito ali. E não negligenciarmos essa grande verdade que temos de anunciar Cristo a todas as nações, a todas as tribos, a todas as etnias. Nós temos falado aqui, Deus, na nossa igreja, de que nós estamos num condomínio chamado Cidade Universitária. E nós temos ao nosso lado um grupo de pessoas que precisam de Jesus, que são os estudantes universitários. Então nos ajuda, Deus, a ser um farol para essas pessoas. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor traga para nós, estudantes universitários, para que eles sejam discipulados. E cada um de nós que está aqui nesse auditório é chamado para discipular, mesmo que seja do mais experiente, do mais idoso dessa igreja, discipulando um jovem de 17, 18 anos que está começando a universidade, precisa de uma referência, precisa de alguém experiente para ensinar coisas a respeito da vida cristã. Nos ajuda nisso, Senhor. Nos capacita, em nome de Jesus. Amém.